Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, então nos alegremos nele. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Bom dia, que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Bom dia, Monique, tudo bem com você? Bom dia, Solzinha. Bom dia, Pamela. Bom dia, Márcia. Bom dia. Coisa linda vocês estarem aqui mais um dia. Passaram bem o feriadinho? Descansaram? Mandinha, bom dia. Glória a Deus. Vamos orar para nós já irmos ganhando tempo. Vamos apresentar ao Senhor. Como nós falamos ontem, nós vamos orar hoje, assim como nós oramos ontem, e assim como vamos orar amanhã, por pessoas que sofrem com ansiedade, ou seja, por nós mesmos. Nós vamos orar e combater, né, esse sentimento de ansiedade, a ansiedade exagerada que tira o nosso, que rouba, né, a nossa capacidade de raciocínio. Nós vamos colocar diante do Senhor ainda, né, esse sentimento, tá bom? Hoje nós vamos orar sobre isso. Eu também queria pedir para que você orasse para as pessoas, né, que estão vulneráveis por conta da chuva. Então tem pessoas que estão passando situações muito difíceis, né? Então tem casas que foram destelhadas, alagadas, tantas coisas difíceis aconteceram, e as chuvas elas vão ainda permanecer. A gente sabe que ainda dezembro é um mês, novembro, dezembro é um mês muito chuvoso, com chuvas muito violentas. Então vamos orar para aqueles que estão nessa situação, né, de vulnerabilidade, que ficam com medo, né? Olha só, a Luane tá internada. Que ficam com medo da chuva, porque a sua casa não tem estrutura para isso. Então vamos colocar diante do Senhor essas pessoas para que elas possam viver o livramento do Senhor. Vamos orar também pela Luane. Luane é uma amiga querida que está internada, já faz um tempo, eu não sabia, mas que o Senhor possa visitá-la em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar e colocar essas causas diante do nosso Pai. Pai querido, te dou graças por mais um dia. Como é bom, Senhor, mais um dia estar na Tua presença, mais um dia estarmos juntas. A oração em concordância, Pai, ela tem tanto poder, porque quando nós ligamos algo na terra, é ligado no céu. Quando há concordância na terra, há essa ligação, há essa deliberação do céu. E nós te damos graças porque o Senhor tem nos dado a honra de cada manhã estarmos juntas, orando, buscando, uma pelas outras, pelas nossas dificuldades, por aquilo que nós temos enfrentado. E eu quero te pedir, Pai, hoje, nesta manhã, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a lidar com as nossas emoções. Nos ensine, Pai, a tratar os nossos sentimentos da maneira como o Senhor quer que nós venhamos nos relacionar com eles. Aquilo que tiver exagerado em nós, Pai, excesso de ansiedade, excesso de tristeza, excesso de raiva, excesso de depressão, tudo aquilo, Senhor, que vier sobre nós com excessos, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a tratar isso com os frutos do Espírito. Tua palavra diz que um dos frutos, uma das formas de eu demonstrar o caráter do Senhor em mim é tendo domínio próprio. E há situações que nós não conseguimos lidar, Senhor. E por não conseguir lidar, desencadeia em nós uma série de emoções negativas. E isso tem nos desestabilizado. Isso tem, Senhor, nos entristecido. Isso tem nos adoecido, Pai. Pessoas doentes por conta da sua alma. Há doenças físicas, Pai. Doenças que estão se manifestando no seu corpo, mas é fruto, Senhor, de uma alma enferma.
Mas nessa manhã, eu quero te pedir que com a tua bondade e misericórdia, o Senhor venha nos apontar aonde estão as feridas das nossas almas. Porque uma vez identificado, Senhor, nós temos a clareza e podemos expor diante de Ti e também, Senhor, tratar e também ressignificar e também, Senhor, tomar outras decisões. Então eu te peço, Senhor, que com o Teu amor e com a Tua bondade, o Senhor possa nos ajudar a ter uma clareza, percepção de nós mesmos. Que nós possamos identificar, Senhor, aonde está enraizado a tristeza, o desgosto, Senhor, o vazio. De onde vem, Pai? De onde vem esse vazio que ele não é preenchido por nada? De onde vem, Senhor, essa inquietude? Pai, de onde vem, Senhor, essa lacuna na alma? Pai, de onde vem? Nos mostra de onde vem, para que nós possamos expor diante de Ti. E mais do que falar para o Senhor, porque o Senhor já conhece, nós termos a percepção de onde mora, para que nós possamos agir, Senhor, contra isso que tem nos assolado. Pai, há pessoas entre nós que sofrem ainda de dores da sua infância. Há pessoas entre nós, Pai, que ainda sofrem por uma rejeição que foi lá na infância, lá na gestação, lá na sua formação, e isso vem carregando, essa raiz de amargura só vem crescendo. Mas eu te peço, Pai querido, toca exatamente na raiz, no lugar, Pai, onde mina essa dor. Estanca, Pai. Assim como o Senhor teve tanto poder, assim como o Senhor manifestou tanto poder, tanto cuidado, tanto amor com aquela mulher, Pai, do fluxo de sangue, que há tantos anos, 12 anos, Pai, ela sofria. Havia ali um problema enraizado, onde ninguém conseguia detectar, mas a vida dela ia desvaindo ao longo dos anos. Mas quando ela teve um encontro contigo, quando ela tocou no Senhor, saiu de ti virtude e automaticamente, Pai, aquele mal foi estancado. É isso que nós pedimos. Nos ajuda a tocar no Senhor, nos ajuda, Senhor, a ir tão fundo ao ponto de sentirmos a virtude do Senhor tocando neste lugar que mina, que sangra, Pai. Este lugar, Senhor, que vai tá tirando. Há um lugar, Senhor, que tá tirando, esvaindo a vida. Há um lugar, Senhor, de tanta dor que a cada dia essa pessoa perde mais o ânimo de viver. Mas eu quero te pedir, Senhor, Pai querido, toca neste lugar, Pai, para que ela possa ver o Senhor curando as suas feridas. Senhor, sem sanidade, Pai, não há santidade. Enquanto nós não tivermos uma mente sã, uma mente saudável, nós não vamos encontrar o caminho da santidade, nós não vamos conseguir nos aproximar do Senhor. Então estamos aqui pedindo cura, estamos aqui pedindo restauração, Pai, para melhor nos relacionarmos com o Senhor. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que estão enlutados, que, Senhor, junto com o luto, desenvolveu a depressão, porque está se sentindo tão só, o sentimento de abandono, Senhor, esse sentimento de solidão que alcança essa pessoa, e ela, Senhor, não consegue mais se reerguer, não consegue ter prazer na vida, porque a perda, Senhor, porque o luto entrou na sua vida, e ela não conseguiu mais ressignificar a sua vida a partir da ausência dessa pessoa. Oh, meu Pai, ajuda essa pessoa a ver novas expectativas, ajuda essa pessoa a lembrar desse ente querido com amor, com carinho, ajuda a lembrar, Senhor amado, com o momento de presente que o Senhor proporcionou para que estivesse juntos, mas que a partir de agora, Senhor, ele precisa se levantar, ela precisa se levantar e ter uma nova história. Eu quero orar, Senhor, também por aqueles que estão sofrendo, porque a chuva, Senhor, inundou, alagou a sua casa, levou aquilo que eles tinham, destelhou. Pessoas que estão desesperadas agora, Pai, porque estão preocupadas se vai chover hoje.
Estão preocupadas como será, Senhor, a estrutura da sua casa, se vai aguentar as próximas chuvas. Pessoas que não dormem, Senhor, porque estão preocupadas no lugar aonde mora, porque é um lugar agressivo, porque é um lugar, Senhor, quando a chuva vem, ela destrói tudo. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Ajudam elas, Pai. Dê um lugar para essas pessoas, abriga essas pessoas. Senhor, sustenta esta casa. Senhor, Tu és Deus que pode fazer. Acolhe aqueles que sofrem. Quero orar também pela Luz, Senhor, que está internada. Eu não sei qual é o diagnóstico, mas Tu sabes. O Senhor é o Deus que se faz presente nos dias da nossa angústia, das nossas dores. O Senhor é um Deus que se manifesta, Pai, nas nossas fragilidades. E neste momento em que ela se encontra frágil, Senhor, neste momento em que ela se encontra vulnerável, neste momento ela precisa do Teu socorro, e eu te peço, seja o socorro da Luane, Senhor. Toca no corpo dela, Senhor. Manifesta o poder na vida dela, Pai. Confunde os médicos, que essa enfermidade seja como testemunho e para a glória do Teu nome. Eu peço que nesta manhã o Senhor continue falando conosco, nos ensinando, nos apontando o caminho. Senhor, que nenhuma palavra gere peso nos nossos corações, mas aprendizado, mais leveza, porque a verdade traz libertação, Pai. E quando a libertação chega, nós nos sentimos livres, porque agora não fazemos mais parte de uma prisão. O algoz não pode mais, nosso inimigo não pode mais nos aprisionar, porque a verdade chegou. Então que a verdade da Tua palavra nos liberte, a verdade da Tua palavra traga paz aos nossos corações, leveza para a nossa alma, entendimento para o nosso espírito, alegria para os nossos corações, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia, que nos acompanha todos os dias das nossas vidas, se manifeste nesta manhã de maneira perceptiva, Pai. Que nós possamos ver, sentir a Tua presença, alegrando o nosso coração e nos dando ânimo para enfrentar mais um dia da travessia. Eu sei que o Senhor vai nos colocar no lugar que o Senhor designou para nós. Existe um lugar, Pai, que o Senhor designou para nós. Não seremos escravos, mas seremos livres. Iremos nos deleitar na terra que mana leite e mel. Iremos nos deleitar nas promessas do Senhor, porque ela também faz parte desta vida. Não é só a vida vindoura, Pai. E nós nos alegramos e esperamos o dia que o Senhor vem nos buscar e nos levar, Senhor, para esta terra tão maravilhosa que é o céu. Mas eu quero te pedir, Senhor, que ainda também nesta vida possamos desfrutar das Tuas bênçãos, das Tuas promessas, Pai. Assim eu oro, abençoando cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando, Pai. Que o Senhor, o Teu poder, Pai, se manifeste na vida delas. E que elas, Senhor, em nome de Jesus, elas possam se sentir cuidadas, tratadas e amparadas pelas Tuas onipotentes mãos. Em nome de Jesus, assim oramos, certos que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Ruth. Bom dia, Elaine. Bom dia, Ruth, Dani. Bom dia, Catinha, Dalgisa, Cleide querida, Flavinho, Lucineide, Mônica, Vanessinha, Jéssica. Bom dia, doutora Jéssica, minha advogada preferida. Que Deus te abençoe por você estar aqui, por cada um de vocês estarem aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Hoje nós vamos... eu fechei. Vou achar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade, gente, àquilo que nós falamos ontem sobre ansiedade. Lembra que nós começamos falando ontem que uma das coisas que nos rouba, né, nossa sanidade, a nossa saúde mental é a ansiedade, essa angústia, né, esse sentimento exagerado que nos leva a ficar preocupados com o dia de amanhã. Será que vai acontecer? O que será que vai dar certo? E uma coisa que nós falamos na segunda, hoje, ou na terça, acho que foi na terça, uma coisa que nós falamos na terça
é que o gigante ele nunca será maior do que nós. O que parece ser incoerente, né? É um gigante, logo ele é muito grande. Eu não sou gigante. Então, se eu estou diante de um gigante, ele sempre vai ser maior que eu na ótica humana, mas na ótica espiritual não. Um gigante ele nunca será maior do que nós, porque quando nós nos levantamos para ir contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, ele nunca vai ficar de pé diante daquele que confia no Senhor. Agora, quando glória a Deus, Fabinho, como é bom começar o dia com oração, né? Louvado seja Deus por isso. Quando nós vamos diante do gigante em nome do Senhor dos Exércitos, ele não fica de pé. Mas quando nós olhamos para o gigante com a ótica humana, aí nós vamos nos diminuindo ainda mais, que é o que nós falamos, né, ontem, na terça, que nós nos sentimos como gafanhotos. Quando nós olhamos para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante, a gente se deprime, a gente fica ansioso, a gente vai se diminuindo, porque a gente pensa, como que eu, desse tamanho, com os recursos que eu tenho, vou conseguir levar a solução para esse problema? Eu não consigo. E aí a gente vai se diminuindo, e é onde desenvolvemos o quê? A ansiedade. E uma das coisas que nós entendemos, que é uma coisa que me pegou um pouco, e um pouco muito, é que a ansiedade é duvidar do caráter de Deus, né? Quando eu estou ansioso demais, será que vai acontecer? Será mesmo que Deus vai fazer? O que será que Deus vai fazer? A gente começa com aquela, não dorme mais, não come mais, ou come demais, ou sente dor no corpo, enxaqueca ataca, tudo ataca. Eu não consigo descansar. E a palavra que o Senhor diz para nós pega essa ansiedade e lança sobre mim, mas eu não consigo. Eu até peço, Senhor, eu não quero ficar, mas eu acordo daqui a pouco, eu tô duvidando. Porque a ansiedade é eu querer colocar as minhas mãos em certas coisas, consertar certas coisas. E aí nós entendemos que o que fazia o povo a desencadear essa ansiedade e duvidar, né, de que Deus faria, é que eles duvidavam do caráter de Deus. Muitas vezes o povo de Israel dizia assim, Deus não vai fazer. Olha a situação, né? E aí a gente começa a duvidar do poder, da fidelidade de Deus. E uma das coisas também que nos leva a desenvolver a ansiedade é a forma como nós fomos, a nossa infância, né? A nossa infância, o que nós vivemos na nossa infância, a forma como nós fomos, a forma como nós crescemos, também é uma maneira de desenvolver e potencializar a nossa ansiedade. Pessoas que tiveram ausência paterna são pessoas que têm a tendência, isso a psicologia explica, né? Crianças que não tiveram uma figura paterna são crianças mais inseguras, mais ansiosas, mais raivosas. São crianças que sentiu a desproteção, né? Se é que essa palavra existe. Não se sentiam protegidas na infância. Então era como se em todo o tempo você tivesse que se autoproteger. Crianças que na infância, pela ausência paterna, se sentiam diferentes das demais. Defeituosas, né? Todo mundo tem um pai, mas eu não tenho. Então, esse sentimento de inadequação, de ser diferente aos demais, desenvolve então numa criança a insegurança, a ansiedade, a baixa estima. E isso parece que ficou lá atrás, mas quando na verdade nos acompanha ainda na idade adulta. Eu lembro que quando eu perdi o meu pai, o sentimento de orfandade foi tão grande, porque eu me senti desprotegida. E olha que já foi na idade adulta, eu já era bem mais velha. E então eu tinha uma consciência, eu tive meu pai a vida inteira, mas quando a morte chegou, quando aprove a Deus levar o meu pai, eu me senti desprotegida, abandonada, sozinha. O sentimento que eu nutria era solidão, estou sozinha. E agora? Né? Quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Quem vai estar comigo? Eu não tenho mais o meu pai. Se comigo ainda me emociona até hoje, na idade adulta, quem dirá numa criança? Uma criança que tudo que ela quer
é ter o seu pai. Ela quer, sabe, a criança, ela confia tanto no pai que não importa onde ela esteja, não importa a altura que ela esteja. Quando o pai fala assim, filho, pula aqui que o pai vai te pegar, ela se joga. A criança, ela tem plena confiança no seu pai. Não importa para a criança quem é o seu pai. Se ele é um pedreiro, se ele é um engenheiro, se ele é um advogado, se ele é um pintor, se ele trabalha, se ele não trabalha. Não importa para a criança quem é o pai. Para ela, aquela figura é a figura do super-herói. É onde ela demanda toda a sua confiança. É onde ela espera que venha toda a sua proteção. E quando essa figura, né, que deveria proteger, cuidar, é uma figura negligente. Quando a pessoa que deveria cuidar é a pessoa que descuida, é por conta desta pessoa que vem a exposição, a dificuldade. Quando essa pessoa que deveria ser presente, na verdade, ele é ausente, que deveria dar amor, na verdade, nutre o ódio. O que acontece com uma mente de uma pessoa que passa por isso? Que daquela figura que deveria só emanar amor, só ser derramado amor, o que acontece com essa pessoa que, na verdade, só recebe dessa pessoa o ódio, a ausência, a tristeza? O que acontece com a mente de uma pessoa e de um adulto também, que quando, na verdade, ele deveria, essa pessoa, esse pai deveria cuidar, proteger, amar, dessa figura vem os piores sentimentos. Isso ele é um impacto que não só é refletido na infância, na adolescência, como também acompanha em toda a idade adulta. E aí, às vezes, a gente tem comportamentos que nós não sabemos nem por que eles estão ali. Nós temos comportamentos, respostas aos eventos na idade adulta, né? De repente vem uma tristeza, de repente vem uma angústia, de repente vem um vazio e você não sabe nem de onde vem. Você não tem nem clareza por que aquela lacuna, por que aquela insegurança, por que aquela intimidez, por que aquele senso de não pertencimento está no seu coração. Você olha para a sua vida hoje, na idade adulta, você fala, não faz sentido, o que eu sinto não corresponde com as coisas que eu tenho. Era para eu estar muito feliz, muito melhor, mas na verdade eu me sinto vazia, sozinha, abandonada, desprotegida. De onde vem esse sentimento? Esse sentimento, ele tem uma raiz, né? A Bíblia fala sobre a raiz da amargura. Toda amargura, ela nasce de algum lugar. Assim como uma árvore tem uma raiz. A árvore, ela não brota do nada. Primeiro ela vai desenvolvendo de uma maneira que ninguém percebe. Tá lá embaixo. E aí ela vai desenvolvendo. E há raízes que elas são extremamente profundas. E é assim que desenvolve uma amargura, uma tristeza, a ansiedade. Qualquer sentimento que nutre negativamente como positivamente, ele veio de algum lugar. E nós precisamos identificar a raiz das nossas tristezas, a raiz da ansiedade. Por que eu me sinto tão ansiosa? Porque se a Bíblia fala que eu devo lançar no Senhor a minha ansiedade, eu faço isso com a minha boca, eu confesso, Senhor, eu estou colocando diante de Ti a minha ansiedade. Então, por quê? Eu faço isso e ainda assim eu permaneço ansiosa. Porque eu oro, eu jejuo, eu profetizo, eu vou na igreja, eu creio na palavra e ainda assim eu continuo com esse sentimento. E é tão complexo isso que nós ficamos envergonhados, né? Ouvindo eu dizer assim, olha, a ansiedade é duvidar do caráter de Deus, vem sobre você um peso, vem sobre você uma vergonha, porque como assim, né? Eu conheço o Senhor, como eu posso duvidar do caráter dele? E a verdade é que a palavra que deveria gerar cura ao seu coração traz peso para a sua alma. Mas nenhuma palavra que for liberada nessa live é para trazer peso para a sua vida, mas é para trazer cura. A verdade, a libertação, ela vem por meio da verdade. Eu preciso entender que o sentimento que eu estou nutrindo, ele entristece ao Senhor. Porque quando eu entendo que o que eu estou nutrindo entristece ao Senhor, eu vou investigar. E eu vou falar, Senhor, eu não quero te entristecer, me revela. Me revela de onde vem. Eu quero chegar na raiz desse problema. E aí eu alcanço a cura do Senhor. Só uma pausa. A Angélica está aqui. A Angélica é minha vizinha, pelo que eu tô vendo aqui. É você, né, Angélica? A Angélica tá aqui. Que honra, Angélica. Deus abençoe a sua vida.
E aí, gente, eu estava meditando, né, sobre o que nós comentamos ontem, e o Espírito Santo, ele me trouxe à memória uma oração que Jesus nos ensinou. É uma oração muito conhecida a todos nós. E eu comecei a meditar nessa oração, e a primeira instrução que o Senhor dá, os discípulos perguntam para Jesus, né, lá em Lucas 11, tá, essa passagem. Os discípulos, eles perguntam para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. Né? João Batista ensinou os seus discípulos, então eu gostaria muito também que o Senhor nos desse instrução de como é a melhor oração, a oração mais adequada, a oração mais que vai chegar ao trono do Senhor. Nós, né, evangélicos, temos o hábito de buscar palavras bonitas para orar, mas palavras bonitas não impressionam o Senhor. Palavras difíceis e eloquentes e teológicas, sei lá se palavra teológica faz sentido, mas enfim, isso não impressiona o Senhor. O que impressiona o Senhor? Na verdade não é nem impressionar, mas o que inclina o coração do Senhor, o que faz o Senhor olhar para alguém que está orando, é uma oração sincera. E quanto mais simples for a oração, mais sincera ela é. E aí Jesus, ele começa dizendo assim para os discípulos, quando vocês forem orar, faz o seguinte, comecem a oração dizendo Pai Nosso. Pai Nosso. Quando vocês começarem a oração, comecem a oração dizendo Abba. Abba significa papai, é uma maneira carinhosa de se referir à figura paterna. Paizinho, papa. Como que você chamaria o seu pai de uma maneira mais carinhosa que existe no seu coração? Se você pudesse agora falar com o seu pai de uma maneira muito carinhosa. Esquece, talvez, se você não teve uma figura paterna boa, esquece essa figura paterna e crie na sua mente um pai amoroso como você acha que deve ser. Porque todos nós, até das coisas ruins, nós sabemos como deveria ser se ela fosse boa, né? Então imagina um pai amoroso. Como que você se referiria a ele? Paizinho, papa, papai. Como que você falaria com o seu pai? É isso que Jesus está falando para os discípulos. Fale com o meu pai, que também é o seu pai. Porque quando você me aceita, você também é justificado. E por minha causa, você é chamado filho de Deus. Então se refira a ele com intimidade que um filho deve ter com o pai. Fale com ele. E quando você disser paizinho, Abba, papai querido, e você vai lembrar quem ele é. Você, papai, está no céu. O Senhor é santo e você vai desmistificar da sua mente toda a figura que deveria ser a figura paterna, né? Aquela figura que eu criei para ser do protetor, do cuidador. Você vai tirar aquela imagem ruim de pai que ficou no seu coração e você vai trazer uma nova imagem. É o pai que está no céu. É o pai que está, é o meu Abba, ele está no céu. Ele é santo, ele é o Deus poderoso, ele é o Rei da glória. E nós temos um hábito de nos relacionar com Deus inconscientemente, da mesma maneira que nós nos relacionamos com as pessoas. Você pede para... nós falamos isso ontem. Talvez você me peça alguma coisa e eu diga para você, ok, eu vou fazer, e na verdade eu demore o tempo demais. Às vezes eu até te atendo, mas eu passei do time. Você precisava do meu socorro em 2 dias, e daqui 7 dias eu olho o meu WhatsApp e falo assim, ai, me perdoa, poxa, Gé, eu esqueci de olhar o WhatsApp e eu perdi o time para te ajudar. O nosso Deus não. Se eu clamo ao Senhor e eu preciso de socorro hoje, e o Senhor sabe que o meu limite de socorro é hoje, ele não vai me responder daqui 1 semana. Ele vai me responder hoje. Se o meu pai, quando eu precisasse dele, ele não conseguia me ajudar em algumas vezes, ou então ele falava assim, filha, eu não posso. Meu pai falava muito assim, filha, vamos orar. E quando o pai tiver, o pai te dá. E às vezes não dava.
E às vezes não tinha. E às vezes a situação não mudava. Às vezes ele prometia que ia fazer com a sua vontade de fazer e muitas vezes ele não conseguia cumprir porque o recurso que ele tinha era limitado. Então eu tive falta de algumas coisas, mesmo pedindo para o meu papai. Né? Eu chegava pro papai e eu via que ele tinha vontade de fazer, mas ele não podia fazer. Só que quando eu falo com meu pai que está no céu, o recurso dele é ilimitado. E ele, se ele vê que aquilo é importante para mim, se ele vê que eu preciso daquilo e o quanto aquilo vai me enriquecer, ele não vai me deixar sem resposta. Se eu pedir socorro pro meu Abba, e ele não vai me ignorar, ele não vai responder com ódio, com raiva, com o pesar da mão. Pessoas que tiveram na sua infância, apanharam muito na infância, né? Pais violentos, pais agressivos, pais promíscuos. Então a sua figura, a sua forma, quando você ouve o nome pai, automaticamente o seu inconsciente já te traz uma resposta daquilo que você viveu. As nossas experiências com Deus, ela é a partir das experiências humanas. Tanto que o Senhor fala assim para nós, olha, não adianta você dizer que me ama, que você não me vê. Você não me vê e você diz que me ama. Só que o seu irmão que você vê, você não ama, você não cuida. Você não consegue ter um bom relacionamento com ele. Como você pode dizer que você me ama se você não me vê? Se quem você vê, você não consegue amar. Isso significa que a nossa relação com Deus é a partir da nossa relação humana. Isso significa que o meu relacionamento com Deus é a partir do meu relacionamento com o meu pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me percebi ansiosa muito mais após a morte do meu pai. Eu me percebi mais ansiosa. Eu fiquei mais preocupada com o meu dia de amanhã. Porque era como se no meu pai eu tivesse a proteção. É como se no meu pai é quase um tipo de idolatria, né? Não, a figura dele me trazia proteção. A figura dele me trazia, o fato dele estar aqui comigo me trazia um conforto. O que eu não sentia, não sentia mais após o Senhor o levar. Só que no lugar de segurança e conforto não deve estar meu pai terreno, deve estar meu pai celestial. Porque o meu pai terreno falha. O meu pai terreno não consegue atender às minhas expectativas. E ele também é finito. O meu pai terreno é finito, ele teve um tempo comigo, mas o meu pai celestial, ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Uma das razões da nossa ansiedade, da lacuna enorme no nosso coração, da tristeza, da insegurança, tem a raiz na nossa infância e via de regra na paternidade. Por que na paternidade? Porque o inimigo sabe o quão importante é a figura paterna na vida de um indivíduo. Você vê que o inimigo ele luta ferozmente para destruir a figura paterna. Você vê que hoje, cada dia fica mais agressivo. A figura paterna cada dia fica mais bombardeada para se perder. Porque aquilo que um pai faz em relação ao seu filho compromete toda a vida daquele indivíduo. Mas o que eu quero dizer para você hoje, que entendido isso, que talvez o seu pai ele não tenha sido um bom pai, por N razões. Talvez você seja órfão, seu pai faleceu. E você nem se deu conta do tamanho da lacuna que ficou no seu coração. Há vezes que nós achamos que nós ressignificamos coisas e na verdade não ressignificamos. O que acontece? O que acontece na verdade? Na verdade nós maquiamos. Aquilo que eu deveria ressignificar, eu coloco uma maquiagem e acho que está tudo bem. E na verdade não está. Então a minha sugestão para você é que você fizesse essa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, meu Pai, eu estou aqui, Pai, falando assim para o Senhor. Estabeleça a tua vontade na minha vida. Eu sei que aí no céu a tua vontade ela é extremamente soberana. Na minha vida, ela não é soberana por conta do livre-arbítrio. Então, às vezes eu decido que o Senhor pode agir e às vezes eu fecho meu coração e não deixo. Então, eu quero te pedir, Pai, que é soberano, santo e está no céu.
realiza a tua vontade na minha vida, assim como é aí no céu. Me ajuda a aceitar a tua vontade. Quando o Senhor começar a trabalhar na minha vida, de acordo com os teus propósitos, me ajuda a abrir o meu coração e permitir que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. E mais do que isso, meu Pai, eu quero te pedir, acessa a raiz da amargura. Essa ansiedade, essa crise de ansiedade que eu sinto, ela tem uma raiz. Porque se eu creio na tua palavra, eu creio em ti, eu não consigo confiar em ti, é porque tem alguma coisa que é além da minha fé. Porque a nossa fé, gente, ela não é alicerçada com aquilo que eu ouço agora. Eu não vou, se eu falar pra você, crê agora, você não vai alicerçar a sua fé baseado na minha palavra, porque você vai pegar a sua fé e vai colocar em cima de uma areia, e essa fé ela não vai ser sustentada. Você já viu algum castelo de areia? Bate o vento, bate a água, ele desmonta. O seu coração ele tem que ser curado, para que então você consiga receber a palavra e fundamentar a palavra. Então o que você vai pedir? Senhor, me aponta onde está a raiz de amargura, porque eu quero tratar. Senhor, eu quero expor diante de ti. Eu quero ressignificar esse sentimento. Eu quero perdoar. Uma das formas de você ser curado é perdão, é perdoar. Eu perdoo meu pai por ter me abandonado. Eu perdoo minha mãe por ter sido agressiva comigo. Eu perdoo o meu ex-marido por ter me agredido, por ter ido embora, por ter me deixado em estado de vulnerabilidade, por não ter me ajudado. Pessoas que passou a vida inteira de muita dificuldade, hoje é uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque você fica preocupado com o dia de amanhã é natural. Você teve uma falta a vida inteira. Você precisou de ajuda a vida inteira e você não teve ajuda de ninguém. O que vai fazer hoje? Você vai se ajudar. Pessoas que tiveram muita escassez na sua vida, hoje é uma pessoa ansiosa, querendo controlar tudo. Por quê? Porque você passou tanta dificuldade que hoje você precisa falar assim, não, eu preciso cuidar do meu dia de amanhã. Eu preciso ter controle sobre as coisas, mas nós não temos controle. Não dá, não cabe a nós, ainda que nós sejamos bem intencionados, nós não vamos conseguir mudar um centímetro de absolutamente nada pelo excesso de preocupação. Então você tem que chegar lá na raiz do problema e falar, Senhor, eu passei tanta necessidade na minha vida, eu fiquei tão sozinho, eu fiquei tão desprotegida a minha vida inteira, que hoje eu acho que eu quero me cuidar. Eu tenho até medo do Senhor não chegar e me deixar sozinho, Senhor, mas Tu és o meu Pai. O meu Pai que é santo, que não falha. E aí você vai começar a dar novos comandos para o seu cérebro. Você vai tirar aquela mentira que está no seu inconsciente e vai trazer para o seu consciente verdades da palavra. Precisa chegar na raiz da amargura. Precisa chegar na raiz da ansiedade. Precisamos descobrir o porquê do nada. Porque você vê que a crise da ansiedade, às vezes, ela é motivada por algo que aconteceu, que você percebe, quando você tem uma percepção clara de si mesmo. Você fala, depois que eu recebi aquela ligação aí, entrei em crise. Mas às vezes, você não sabe de onde vem. Você não sabe de onde vem aquela tristeza, aquela raiz de amargura. Você tá bem? Fê, eu tava bem. Daqui a pouco eu fiquei mal, eu fiquei down, eu fiquei pra baixo. Aquilo foi quando foi ver, eu tava com palpitação, eu tava suando. Eu não sei de onde aconteceu isso, Fê, eu não sei de onde veio isso. Existe uma raiz e nós precisamos acessar essa raiz com a ajuda do Espírito Santo e ser curado. Então, a minha sugestão para você é, ore dizendo, Senhor, me revela aonde está. Me revela, Senhor, aonde está. Qual é a raiz dessa ansiedade, dessa inquietude, desse medo. Eu tenho medo do Senhor não fazer. Eu tenho medo do Senhor não chegar. Mas não é porque eu não creio em Ti. Não é, Senhor, é alguma coisa que me impede de crer. Existe algo, Senhor, que me impede de crer e eu não sei aonde está. Senhor, me ajuda a chegar aí. Espírito Santo, pega na minha mão. Sabe, pega na minha mão, me ajuda a chegar a este lugar e me ensina
como ressignificar, me ensina como perdoar, me ensina como limpar o meu coração. Eu não quero ficar preso a esse sentimento. Raiz de amargura, ela é uma prisão espiritual. Nos coloca naquele lugar que quando você acha que você vai sair, sabe? Quando você acha que você vai, não, agora a minha vida dá certo. Eu não sei se você se identifica com isso, mas em muitas vezes eu falei assim, não, agora eu vou. E quando eu me levantava com ímpeto pra ir, eu dava 1, 2, 3, 4 passos, eu me afundava. Porque alguma coisa acontecia que eu não sabia, eu não conseguia identificar o que era, que minava a minha fé, que extraía de mim toda a minha esperança, e de repente eu, que estava motivada, crendo, não conseguia mais crer. Tinha uma raiz. E eu precisei chegar. E eu falava, Senhor, me mostra, me revela de maneira pedagógica, de maneira didática, na proporção que eu sou capaz de suportar e de acordo com a capacidade que eu tenho para reagir. Porque não adianta você receber uma avalanche de informação e não saber como lidar com ela. Não adianta você receber um monte de informação. Já viu uma pessoa que fala, não, agora eu vou te contar toda a verdade. Aí despeja um monte de coisa. E você fala, eu preferia não saber disso. Eu não sei nem lidar com essa informação. Então você vai orar e falar, Senhor, na medida em que eu posso suportar e lidar, eu quero ser curado. Senhor, toca nessa raiz. E quando você se sentir ansioso, você vai falar assim, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu não vou duvidar do teu caráter. O Senhor é Deus, o Senhor faz, o Senhor chega. Todo mundo pode ter me abandonado. Meu pai pode não ter sido bom, a minha mãe pode não ter sido presente, o meu marido pode ter me abandonado, eu posso ter sido largado no altar. Mas o Senhor não é homem como eles. O Senhor não tem nada a ver com eles. O Senhor é Deus, o Senhor é fiel, e eu não vou deixar as dores do meu passado interferir na minha fé com o Senhor. Então, Pai, eu te peço, me ajuda. Eu não sei o que foi. Se você não sabe, você fala, Senhor, eu não sei. Se você sabe, você fala, Senhor, a minha infância foi desastrosa. O meu relacionamento com meu pai foi horroroso. Senhor, aquele homem, ele me feriu. Senhor, aquele relacionamento me dilacerou, e depois disso eu não consigo mais. Mas me cura. Me ajuda a perdoar essas pessoas. Me ajuda a olhar para o meu passado com bondade, com misericórdia. Porque o Senhor me sustentou. Não era nem para eu estar aqui. Não era nem para você estar aí. Mas você olha para a sua história e você fala assim, meu Deus, olha o que o Senhor fez comigo. Então você vai olhar para trás e vai dizer, até aqui o Senhor me sustentou e vai continuar me sustentando. Então, por que eu escolhi falar sobre isso nesse processo em que nós estamos tratando a ansiedade? Porque a nossa infância tem tudo a ver com a ansiedade adulta. As dores do nosso passado, adolescência, tem tudo a ver com o que nós sentimos hoje. Principalmente se você não identifica na idade adulta algum evento que justifica a sua mudança de comportamento. Eu olho para a minha vida e falo assim, eu me sinto mais ansiosa após a morte do meu pai. Eu consigo. E eu já estava adulta, bem adulta. Então eu consigo. A partir daqui, então eu entendi, Senhor, tu és o meu pai. A figura que eu tenho que ter a segurança é o Senhor. Eu consigo identificar. Mas pode ser que você não consiga. Mas você vai falar, Senhor, me mostra. E se você for desde o seu nascimento, você vai falando, Senhor, eu me sinto excluída, desajeitada, defeituosa, porque a minha vida era totalmente disfuncional, a minha família era uma família confusa, e isso até hoje reflete no meu coração. Mas eu não quero mais, eu não sou mais uma criança, eu não sou mais aquela menina do passado. Agora eu sou adulta, eu te conheço e eu quero responder de uma outra maneira a tudo aquilo que vai me acontecer. Eu quero ser restaurada. Isso é restauração, gente. Quando um artista, ele pega uma obra para restaurar, ele começa a mexer naquilo que foi quebrado. E ele começa a voltar, e ele começa a trabalhar com muita cautela, muito cuidado, muita delicadeza, né? Para restaurar pedacinhos que foram quebrados, dilacerados. E o Senhor tem este poder. E o Senhor quer fazer isso conosco.
restauração. Você entende o que é restauração? É pegar pedacinhos do seu coração e ir lá completando. Imagina um coração, gente, um coração dilacerado. É um coração que mina, que esvai, a vida vai. Você não tem alegria de viver, você não tem ânimo, porque... Mas o Senhor tem restauração para nós. O Senhor tem restauração para nós. E toda a raiz de amargura foi denunciado nessa manhã. E tudo que é denunciado perde a força. O inimigo, ele se apropriava da falta de informação, da clareza da sua mente para te aprisionar. Mas nós denunciamos as estratégias do inimigo nessa manhã. E você vai alcançar a libertação. E essa chave de libertação que o Senhor entrega na sua mão hoje, porque o Senhor está entregando na sua mão uma chave para você libertar, para você abrir essa cadeia, sabe? Essa prisão. Você vai abrir, você vai sair daí. O Senhor está te entregando essa chave. E essa chave você vai guardar, porque você vai usar esta chave para libertar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a encontrar a libertação também. A libertação do Senhor não vai parar em você, mas a sua experiência, a sua história, por mais dolorida e difícil que ela seja, você vai usar ela para glorificar o nome do Senhor. Você vai falar, Satanás, você não vai ficar usando a minha história. Daqui a minha história, ela é minha. E eu vou usar a minha história como um altar ao meu Deus. E vou ensinar outras pessoas como ressignificar, como vencer a ansiedade, como vencer a depressão, como sair do luto, como sair do lugar de dor, como vencer traumas. Eu vou ajudar outras pessoas a viver a libertação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Pai querido, essa foi uma palavra que ela é emocionalmente muito impactante para nós que tivemos traumas, Pai, profundos na nossa alma. Mas o teu Espírito, ele é consolador. E eu te peço, vem com o teu bálsamo. E aonde tiver dor, Senhor, há pessoas que lembrou de coisas nesta ministração que já havia esquecido. E quando lembranças vêm à tona, ela pode desencadear um desajuste emocional. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor, que é consolador, que o Senhor que cura, seja com essa pessoa no momento desse entendimento. Não deixa ela se desestabilizar e nem entrar em crise por esse entendimento. Pelo contrário, que ela alcance a cura do Senhor. Pai, o Senhor não é um Deus que fala para trazer condenação ou peso sobre nós. O Senhor é um Deus que aponta um caminho para nos colocar na vereda da justiça. Então eu te peço, Senhor, a partir desta palavra, que as tuas filhas, os teus filhos que aqui estão e que ouvirão posteriormente, possam, Pai, em nome de Jesus, acessar este lugar de dor, não para ficar prostrado diante dela, mas para se levantar e sair desta prisão espiritual. Eu libero libertação, Senhor, sobre a vida de cada um que me ouve. Libertação, bálsamo de Gileade nos corações aflitos e angustiados. Restaura este coração, cura esta alma, Senhor. Que ele não viva condenado e nem pesado, mas que a partir desta ministração ele se sinta livre, leve, feliz, Pai, porque ele entendeu que no lugar da vergonha o Senhor tem dupla honra, que ele pode não ter tido uma figura ali paterna de proteção, mas o Senhor se coloca como Deus amoroso e protetor. Manifesta o teu amor, dá um batismo de amor nos corações dilacerados. Um amor líquido, que ele sinta, Senhor, um líquido descendo no seu coração, passando nesse coração tão ferido, Pai. Ele possa sentir o amor do Senhor o envolvendo e o levando para uma nova estação. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo. Deus abençoe você. E até amanhã, às 7h01. Deus abençoe. Amo vocês.